Olá, meu irmão, a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor. Hoje vamos para o 5º dia da nossa leitura diária da Bíblia. A Bíblia em um ano. Hoje vamos iniciar no capítulo 13 de Gênesis. Vamos juntos? E Abraão saiu do Egito para o sul, e a sua esposa e tudo que tinha, e Ló com ele. E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em sua viagem do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das planícies, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul, e para leste e para oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mamré, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Agora, capítulo 14. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admar, e Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos e Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e fizeram os refaíns em Astarote, Carnaim, e os Zunzim em An, e os Emins em Savé, Kiriataim,
e os Horeus no seu monte Seir até El-Parã, que ficaram junto ao deserto. E eles retornaram e viveram em Mitsipate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quebor-Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anfael, rei de Siná, e Eiroque, rei de Eleazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado, e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manré, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner, e estes eram confederados de Abraão. E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos, treinados, nascidos nas suas próprias casas, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o seu povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Querdor-Laomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do seu Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manré, que eles tomem a sua parte. Agora vamos iniciar o capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temais, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, Eliezer, de Damasco? E Abrão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será teu herdeiro.
E ele trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te trouxe de Ur dos caldeus, para te dar essa terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele lhe disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma pomba e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. E quanto as aves desciam sobre as cercas, Abraão as enxortava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abrão: Saibas, com certeza, que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a esta nação, a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz. Tu serás sepultado em boa velhice, mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que, quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que num forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: A tua semente eu dei essa terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Os queneus e os quenizeus e os cadimoneus e os heteus e os ferezeus e os refaíns e os amorreus e os cananeus e os gigazeus e os jabuseus. Enfim, meus irmãos, essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Aqui, meus irmãos, vemos as primeiras promessas, os primeiros pactos, as primeiras formas, o primeiro dízimo por si só, ele entrega a Deus, Abrão entrega a Deus. O início de uma grande história, de um grande povo, uma grande cultura que mantém-se firme até hoje, com a graça de Deus. Enfim, Deus te abençoe, espero que você tenha gostado até aqui. Desculpe os erros de português, são alguns nomes que não são tão fáceis de ler, mas sigamos firmes juntos. Deus te abençoe e que te dê graça sempre. Amém.